Amém. Bom, como vocês puderem ver, quem deu uma olhadinha lá na chamada de hoje do grupo, né? Nosso tema de hoje é o Espírito Santo, né? Então eu queria que vocês pegassem a palavra Efésios 5, de 18 a 21. Efésios 5, 18 a 21. Bom, como de praxe, só para me apresentar novamente, né? Sou Alexandre, casado com a Andréia. Somos pais de 6 lindos filhos. Servimos esse grupo aqui desde 2003. Tivemos uma saída, fomos para a comunidade Shalom. Depois participamos do grupo de oração lá da Prainha. E em 2019 a gente voltou para cá. Que é a nossa casa, a gente volta para casa, né? O pessoal vai embora e volta, né, Maria Célia? Né? Amém. Então Efésios 5, de 18 a 21. Acho que essas duas páginas da Bíblia são uma das mais marcadas da minha aqui. Amém? Misericórdia. Amém, todo mundo, né? Misericórdia ainda? Quem tem Ave Maria, 1502. Então vamos lá. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graças sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai, em nome do vosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos de novo, ó. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graças sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha só, parece com alguma coisa que vocês conhecem essa palavra? Paulo estava falando do que aqui, parece, né? Lembra alguma coisa que quem está falando aqui? Parece que ele está falando do grupo de oração, não parece? Não é verdade? Olha só. Enchei-vos do Espírito, recitai entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais. A gente não fez isso até agora? A gente cantou, né? Para Deus. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Nós cantamos e celebramos os louvores do Senhor aqui, não é verdade? Paulo nos pede que nós vivamos esta vida no Espírito. Às vezes algumas pessoas falam que tem algumas interpretações, né, que a gente não pode beber de jeito nenhum. Ele está falando de Jesus. Paulo fala que não vos embriagueis de vinho. O problema não é o vinho. O problema é a nossa falta de controle. É a embriaguez de qualquer coisa, né? A gente pode se embriagar com o celular, você pode se embriagar com a televisão, pode se embriagar com o computador, pode se embriagar com o que mais? Pode se embriagar com o amor que a gente tem pela pessoa amada. E a gente esquece de Deus, esquece o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E às vezes nós estamos tão embriagados pelo nosso amor, a nossa esposa, namorado, que a gente se afasta de Deus. Por quê? Nós colocamos essa pessoa em primeiro lugar. Às vezes colocamos o trabalho em primeiro lugar. Às vezes colocamos, não sei, o nosso carro em primeiro lugar. Não vos embriagueis. Que o problema não é o vinho, o problema não é o seu carro, sua esposa, seu esposo, o seu trabalho. O problema é a gente não dar
a primazia para Deus na nossa vida. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e todos, né? A gente não ama a Deus depois de amar a esposa, não ama a Deus depois dos filhos. Não, é Deus primeiro. Porque se eu amo a Deus, eu amo meu irmão. Por quê? Deus nos fez sua imagem e semelhança, não é verdade? Por isso que Jesus, quando ele veio entre nós, ele comprimiu lá os 10 mandamentos em 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou colocá-lo em primeiro lugar. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, não vou levantar o seu nome em vão. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou guardar os domingos e festas. Não é? E se eu vejo Deus no meu irmão, que é a imagem e semelhança de Deus, se eu amo meu irmão, eu não vou roubar. Se eu amo meu irmão, eu não vou matar. Se eu amo meu irmão, eu não vou desejar as coisas, nem a esposa, nem o esposo. Se eu amo meu irmão, eu não vou mentir. Se eu amo meu irmão, eu amo minha esposa, eu não vou pecar contra a castidade. Não é verdade? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? O primeiro milagre da vida pública de Jesus, qual foi? O que ele fez? Ele estava numa festa de casamento. Para a gente ver qual é a importância do casamento, né? Jesus começou a vida pública dele num casamento, não é? No sábado nós tivemos a graça de ver quantos foram? 8 casamentos aqui, né? 2 casais dos nossos irmãos aqui. A importância que é o sacramento do casamento. Jesus estava lá. Ele transformou água em vinho. Ele não transformou vinho em água. Por quê? Porque a gente pode. O problema é nós nos embriagarmos. Todas as coisas que Deus nos deu são boas. Só que a gente não pode se embriagar, não pode perder a gente não pode perder a linha, né? E Deus nos fala aqui, e Paulo nos fala aqui: não vos embriagueis de vinho, porque embriagados, isso se torna uma fonte de devassidão. Geralmente as pessoas, quando caem no pecado, quando a pessoa cai na vida, primeiro ele ou bebeu bastante para tomar coragem, ou ele usou uma droga para tomar coragem, né? Primeiro ele perde os sentidos dele, para depois ele achar que vai ficar feliz. Mas ao contrário, Paulo está dizendo para a gente nos encher do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. A nossa igreja começou o seu apostolado em Pentecostes, quando todos os apóstolos reunidos pediram o Espírito Santo, foram repletos do Espírito Santo, e quem os via de fora dizia o quê? Eles estão embriagados. Mas era do Espírito. O Frei Raniero Cantalamessa, ele fala dessa questão do embriagar-se do Espírito Santo, que nós precisamos ter a nossa lucidez. A nossa lucidez vai nos levar a nos embriagarmos do Espírito Santo, e esse embriagar-se do Espírito Santo nos leva a ter lucidez. Olha a diferença que é o embriagar-se do Espírito. A nossa lucidez nos leva a procurar a Deus, nos leva a procurar pedir o Espírito Santo. E esse Espírito Santo nos embriaga de tal maneira que nos dá mais lucidez ainda, para que nós nos embriaguemos mais do Espírito Santo, e ele vai nos dar mais lucidez. E é algo que não acaba nunca, é uma roda sem fim. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. A gente está cantando e celebrando os louvores do Senhor na nossa vida? Estamos? Ou a gente reclama das coisas? A gente está reclamando das coisas? Louvar até nos problemas, porque se Deus nos dá um problema, é para que a gente cresça. Se nos dá um obstáculo, é para que a gente cresça.
Você já viu uma bailarina quando vai treinar uma bailarina? Você vê a bailarina toda leve, voando quase, né? Só que a gente não vê quanto que ela sofreu, quanto que ela ficou com os dedinhos do pé dela tudo estourado para chegar naquilo. A gente não vê quanto que um corredor sofreu para conseguir ganhar aquela corrida, para conseguir chegar no final. Ontem nós tivemos o meio Ironman aqui. Hoje eu levei um rapaz que fez esse meio Ironman. Ele falou para mim que eles foram de bicicleta daqui até o aeroporto e voltaram. E depois fizeram mais 30 quilômetros aqui nos ingleses correndo. Meu Deus! E a felicidade dele de ter conseguido chegar. Não chegou entre os primeiros, mas a felicidade de ter conseguido chegar. Eu falei para ele, nossa, eu fiquei cansado só de pensar no que você fez. E falou que daqui 5 semanas tem uma inteira, que é 95 quilômetros de bicicleta. Só que eles se doam, dói, só que eles não desistem. Então quando a gente está caminhando na nossa vida em direção ao céu, não pense que vai ser molezinha. A gente vai cair, a gente vai tropeçar. A gente não pode desistir porque caiu. A gente não pode desistir porque uma coisa deu errado. Porque muitas vezes nossos sonhos não são sonhos de Deus. Então Deus às vezes nos preserva, não nos concedendo aquele sonho que nós temos, porque Ele sabe que se nós conseguirmos aquele sonho, Ele vai perder a gente. Então Ele nos segura. E a gente às vezes reclama. Só que tem um melhor pra gente, né? Às vezes você tá indo para um lugar e o carro não pega. Aí quando o carro pegou, aconteceu um acidente por onde você ia passar. Deus estava te segurando, só que você reclamou porque o carro não pegou. E era Deus te segurando ali. Calma, meu filho, espera um pouquinho. Devemos louvar a Deus, cantar cânticos espirituais. A gente sabe que graças a Deus, eu não escuto praticamente nada do que passa nas rádios aqui, mas a gente escuta os filhos, bota aquelas músicas lá, né? Chega até um negócio assim, quando chega em casa, estão escutando aquelas músicas horríveis. A gente escuta aquilo lá, e se a gente escuta e canta aquilo lá, você está proclamando aquilo para a tua vida. E a gente só vê traição naquele negócio, é coisa ruim, fala de droga, fala de traição, é só coisa errada. Não é que a música secular é toda errada, não, ela é errada quando você proclama coisas ruins para sua vida. Mas quanto mais a gente conseguir cantar cânticos espirituais, cantar para Deus, às vezes eu gosto muito de músicas novas tocar. Eu não toca muito porque é difícil de ensinar, né? Mas às vezes a gente toca, as músicas estão tocando a canção nova, toca em outras rádios assim, só que a gente toca e a pessoa não conhece. Por quê? As pessoas não vão buscar, né? As pessoas não buscam as coisas de Deus, escutam outras coisas. Nós temos que buscar as coisas de Deus, buscar o que é do alto. Nós devemos render graças sem cessar por todas as coisas a Deus Pai, por Jesus Cristo, por tudo. Perdeu o emprego, louva a Deus, que não era para você estar lá. Deus tem o melhor para você. Se machucou, Deus queria que você ficasse um pouquinho mais em casa, pensando mais nele, né? Atrasou para aquele negócio, porque não era para você chegar naquela hora. Que a gente renda glórias a Deus. Nossa, glória a Deus, atrasei, mas eu cheguei. Hoje eu fiquei bem feliz que tem alguns servos que falam assim, eu vou chegar atrasado, mas eu vou. É isso aí, a gente não pode desistir. A gente não pode falar assim, não, tá chovendo, eu não vou conseguir chegar. Você está proclamando na tua vida que você não vai conseguir. Não, tá chovendo, eu posso até me atrasar, mas eu chego, nem se for para a bênção final, eu chego. É para mostrar para o inimigo que você venceu ele. Porque vocês acham que o inimigo quer, como dizia o padre Léo, né, o tinhoso, né, o encardido. Vocês acham que ele queria que aqueles 8 casais estivessem aqui se casando e recebendo a bênção de Deus aqui no sábado? Eu garanto que para todos eles foi uma batalha para chegar até ali. Ele não queria.
Vocês acham que o encardido quer que vocês cheguem aqui para o grupo de oração? Quer que a gente chegue? Toda segunda-feira para mim é uma tribulação, eu fico mal pra caramba. Mas ele não vai vencer. Por quê? Porque nós clamamos o Espírito Santo. Porque nós vivemos uma vida no Espírito. Porque nós temos que dar graças por tudo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso é uma coisa que hoje em dia a geração nova tem um pouco de dificuldade de sujeitar-se aos outros, né? Porque tudo na nossa vida a gente está sujeito a outra pessoa. Até a pessoa mais importante do mundo, que pode ter o mais poderoso do mundo, um Elon Musk lá do mundo, deve ter a mulher dele que fala para ele fazer as coisas, né? Eu chego em casa, a mãe dele fala, não vai fazer isso não. Ou pede para fazer algo, ele depende do médico, por exemplo. Todos nós dependemos de alguém, nós devemos dar explicações a alguém. Na igreja nós devemos obediência ao padre. Nós católicos, nós como católicos somos uma família. E por exemplo, seu pai pode ser o pior pai do mundo. Você pode até reclamar do teu pai. Mas se alguém de fora falar do teu pai, você não deixa, não é verdade? Você fica bravo, não vai falar do meu pai não. É meu pai. E nós temos um pai também na igreja. Por mais que eu possa não concordar com ele, ele é o nosso pai. Se não concordo com o padre, eu rezo pelo padre, ele é nosso pai aqui. Padre é pai, não é? Em espanhol, padre é pai. Papa é pai. Madre é mãe. Não é verdade? Olha só o carinho da igreja com a gente, né? Ele nos deu um monte de pai, um monte de mãe. Para que nós se sujeitemos. Às vezes você está na renovação carismática, por exemplo, no grupo de oração, o coordenador, ele está à frente. Então, a gente pede as coisas, o servo faz. Se o coordenador da foraninha pede alguma coisa, eu tenho que fazer. Se o coordenador todos nós nos sujeitamos a alguém. A gente não faz nada da nossa cabeça. Né? O padre não faz nada da cabeça dele. O bispo não faz nada da cabeça dele. O papa não faz nada da cabeça dele. As coisas da igreja, eles podem ter suas vontades, as suas opiniões, né? Como seres humanos. Mas em matéria de igreja, é o Espírito Santo que manda. Tanto lá com o Papa, como os nossos bispos, nossos padres. E nós devemos render graças a esses pais que nós temos. Render graças àqueles que estão à frente, estão se colocando, se doando muito. Porque é difícil a gente estar à frente também. Não é fácil. Quando a gente é pai, a gente sabe que é difícil. Pai e mãe sabem que é difícil, né? Você tem a responsabilidade dos seus filhos. Você é responsável pelo bem-estar deles, responsável por mantê-los, né? A gente, quando está à frente de alguma coisa na igreja, a gente também é responsável. Se acontece alguma coisa com um servo, a culpa é minha. Se acontece alguma coisa com um paroquiano, a culpa é do padre. O padre vai ser cobrado depois, se ele foi negligente. Assim como eu vou ser cobrado se eu for negligente. Porque amanhã vai ter outra pessoa à frente, vai ter outro padre, e a gente vai continuar sendo submisso a essas pessoas. E submissão não é ser, eu sou escravo, não. É você aceitar e respeitar, como a gente respeitava os nossos pais, respeitava o avô. Por acaso nossos pais, quando foram pais nossos, eles deixaram de respeitar os pais deles? Não, né? E Deus nos pede isso. Quantos santos da igreja foram submissos, né? Até em horas que não eram muito legais, né? O Padre Pio ficou anos sem poder atender a confissão, que era
o dom dele. A Santa Paulina, ela era fundadora de uma ordem e chegou uma hora que botaram ela no canto, né? Você vai ficar aqui encostadinha, você não fala mais nada. Amém. Santa Teresinha era colocada para limpar o convento. Amém. Eram perseguidos os santos. Amém. Santa Faustina foi perseguida pela Madre Superiora, né? A Madre Superiora era uma outra freira que perseguia a Santa Faustina, né? Amém. Ela nunca se revoltou contra ela. Não. Às vezes disseram pra gente uma vez o seguinte: quando a gente é obediente por uma coisa que a gente gosta, não tem validade nenhuma, não tem vantagem nenhuma. Receber uma ordem, cumprir uma ordem que nos agrada, o que você fez demais? Agora, quando você é obediente a algo ou alguém que você não concorda, mas por obediência você faz como todos os santos da igreja fizeram. Eu acho que não teve nenhum que não foi obediente assim, que foi cobrado uma obediência que ele não era legal, mas ele foi obediente. Gera em nós frutos de santidade, porque é o Espírito Santo que está agindo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vivamos sempre cheios do Espírito Santo. Peçamos, como a gente pediu agora há pouco, peçamos o Espírito Santo na nossa vida. Sozinho a gente não pode nada, gente. Somos fracos, somos pequeninos, não podemos nada. Mas com a força do Espírito Santo na nossa vida, se a gente obedecer, se a gente for submisso à vontade de Deus, Senhor, eu quero ir embora dessa cidade, e o Senhor fala para você assim: não, você vai ficar aqui. Seja submisso. Não, Senhor, eu vou para lá porque eu vou ganhar 20 vezes mais. Fica aqui, que se for para lá ganhar 20 vezes mais, eu vou te perder. Você vai perder a sua alma. Já pensaram nisso? Que às vezes a gente acha muita coisa ficar 1h30 aqui na segunda-feira. Acha muita coisa ficar numa missa 1 hora. Ai, é cansativo, que dói. Acho que foi o padre Fábio que falou, né? Só que a gente não reclama de ficar 2 horas na academia, sofrendo, né? O joelho dói, né? Não, mas é pro meu corpo, né? A mulherada vai pro salão de beleza, ela estica pra cá, estica pra lá, estica pra lá. Aí vai fazer as luzes e fica 6 horas esperando aquele negócio fazer efeito. Aí vai tirar o buço, né? Vai fazer depilação, meu Deus do céu, aquilo é tortura, mas paga pra fazer e sai feliz, não é verdade? E Deus só pede pra gente, a gente tá aqui perto dele. E a gente fala assim: não, só uma vez por semana já tá bom. Aí a gente se preocupa, paga pra sofrer pro nosso corpo ficar bonitinho, né? Mas quando Deus pede alguma coisa para nossa alma, a gente reclama, né? É de graça e a gente reclama que eu tinha outras coisas para fazer nesta hora. Então vamos clamar que o Espírito Santo possa mudar isso na nossa vida. Vamos? Vamos ficar de pé?